Outra coisa também que eu quero que vocês saibam a diferença, fora esse espanhol formal de la escuela, esse espanhol meio engessadão, com o espanhol de la calle, outro ponto fundamental para vocês saberem a diferença é de treino de espanhol e exercício de espanhol. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão fazendo. Vocês estão treinando o espanhol ou vocês estão fazendo esses exercícios ali em livros didáticos, em caderno, ou não estão fazendo nenhum nem outro? Porque treino de espanhol é realmente você treinar para uma situação que vai acontecer. Qual é a situação que vai acontecer? Você vai viajar, você vai encontrar um nativo, você vai morar fora, você vai precisar do espanhol para conversar com alguém no trabalho. Essas são situações reais, então você simula situações reais para estar mais preparado na hora que elas acontecerem. Isso é um treino. Isso é um treino de luta, por exemplo. Você simula diversas situações que podem acontecer. Ah, se ele me der um soco aqui, eu vou responder desse jeito. Se eu levar um chute assim, eu vou responder daquele outro jeito. E você está treinando para situações reais. É isso que acontece no espanhol. Você precisa treinar para situações reais. Putz, eu tô aqui conversando com um argentino que tem um sotaque totalmente diferente, chiado, bem chiado, e ele não usa a pessoa tu, ele usa vos. Como é que eu vou treinar para conseguir entender um argentino? Como é que eu vou treinar para entender um espanhol da Espanha? Em Andalucia, onde eu morei, lá na Espanha, eles cortam o S de todas as palavras. Então, tipo, expressões que super correntes, assim, muito usuais do tipo já está, que é o já está. Tá pronto, tá finalizado, já está. Em Andaluzia, já está, já está. Então, você precisa de treino realmente para situações reais. Exercícios. Vamos pensar no seguinte. Você está aí fazendo exercício de preencher lacuna, de ligar os pontos, de fazer exercícios dessa maneira. Você vai fazer isso na vida real? Você vai fazer isso durante a tua viagem? Você vai ficar lá conjugando o verbo tener, eu tenho, tu tienes, blá, 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 para depois conseguir responder a pessoa? Não, você não tem tempo para isso. Na hora de conversar, você não tem esse tempo de ficar conjugando todas as pessoas até chegar lá nos outros, por exemplo, que é o que você quer falar. E aí você já perdeu um tempão, não conseguiu responder, a pessoa tá ali do outro lado te olhando com aquela cara impaciente. Porque você está fazendo exercícios, você não está treinando e não está simulando para situações que realmente vão acontecer. Certo? Vocês conseguiram entender a diferença entre treino e exercício? É muito importante que vocês corrijam os estudos de vocês e passem a treinar, simular situações que podem acontecer e que vão acontecer. Certo, gente? E eu queria perguntar para vocês uma coisa bem importante, que eu quero saber de vocês. O que é ter fluência no espanhol para vocês? Pensa um pouquinho. O que é ter fluência para você? O que você precisa ter para chegar e falar para a pessoa, eu sou fluente em espanhol? O que falta? O que você busca para conseguir isso? Me responde aqui nos comentários que eu quero que a gente converse bastante sobre isso, que isso é uma reflexão muito importante, porque esse conceito de fluência num idioma não tem resposta certa ou errada, cada um tem a sua. Fluência para mim é uma coisa, fluência para você é outra. Tudo depende do teu objetivo com o espanhol. A partir do momento que você alcança o teu objetivo, você se torna fluente. Então, me conta aqui o que é fluência para você, certo? Eu vou contar para vocês aqui, enquanto vocês vão escrevendo, o que é para mim, meu conceito de fluência, tá? Eu achava que eu era fluente porque eu tinha tirado a nota que eu precisava, na época, uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu fui fazer a prova do DELE, prova de proficiência de espanhol, saquei el C1. Então, eu tirei a nota C1, que é dividida em A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E aí, na época que eu estava terminando meu curso, eu tirei o C1, que é o avançado. E aí, ok? Sou fluente, de acordo com o DELE. Mas eu não conseguia me sentir fluente. Tanto que as pessoas me perguntavam, você fala espanhol? Um pouco.
um pouco. E eu tinha já tirado a nota que eu precisava para o intercâmbio e tal. Mas eu não era fluente, eu não me sentia fluente no espanhol. Por quê? Porque quando eu estava conversando, quando eu estava com um nativo na minha frente, era sempre aquela sensação de preocupação. Preciso pensar no que eu estou falando, preciso corrigir a minha pronúncia. Será que eles vão me entender? É sempre aquela tensão. Eu ficava tensa na hora de falar espanhol. Isso para mim não é fluência. Ok, eu tirei a nota na prova? Tirei a nota na prova. Mas toda vez que eu ia falar com alguém, eu ia ter que ficar naquela, sabe, naquela sofrência. Gente, desde quando isso é fluência? Para mim, ter fluência é poder falar em espanhol muito, mas muito parecido com o que eu falo no português, da maneira que eu falo no dia a dia. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão e fala muita gíria. Então, eu sabia um espanhol que não era compatível com o meu português e com a minha maneira de expressar. Eu precisava ter uma maneira mais informal, porque eu não sou uma pessoa que fica falando tudo formalzinho, padronizadinho. Eu não falo assim no português. E para mim, falar desse jeito no espanhol era horrível, não me representava. Então, para mim, fluência é quando você fala no espanhol de uma maneira que te represente, que te expresse. Se eu quero fazer uma brincadeira, eu consigo. Eu quero usar uma gíria, eu consigo. Eu quero usar uma expressão, eu quero falar um ditado, eu quero fazer uma gracinha, eu consigo. Eu consigo xingar, eu consigo fazer tudo no espanhol. Para mim, isso é fluência. E eu levei um bom tempo para conseguir chegar nisso. E isso é muito importante que vocês definam o teu objetivo com o espanhol para você descobrir o que é fluência para você. Aí sim a gente consegue andar, porque não adianta ir lá e tirar a nota da prova se você está aí sofrendo para conseguir falar espanhol de verdade. E esse espanhol de la calle é realmente você conseguir se aproximar do teu português. Óbvio, não é tua língua nativa, nunca vai ser igual. Você nunca vai falar como um nativo. Eu não falo, você não vai falar e não adianta. A não ser que seja um brasileiro que nasceu aqui, foi morar em algum país hispano muito pequeno, tem muito mais contato com o espanhol do que teve com o português, aí ok. Mas são exceções. Quem aí está querendo aprender e que tem mais contato com o português do que vai ter com o espanhol, nunca vai falar como nativo. Mas você pode falar fluente, você pode falar bem, você pode falar sem medo e você pode se comunicar muito bem.